Eu vou contar uma história para vocês aqui dos primeiros habitantes até de Adão até Abraão. Abraão, Isaac e Jacó, ou então Abraão, Isaac e Israel, que assim é chamado o Deus, uma vez que Moisés apresentou a Faraó, que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então vamos lá. Primeiramente nasceu o primeiro homem, chamado Adão. Então ele nasceu no ano que iniciou, né, a raça, o homem, né, os filhos de Eva, depois de que teve Adão. Então, os dois primeiros que não nasceu de homem e de mulher, assim, no sentido de que foi feito do barro, foi Adão, e de Adão pegou da costela dele e criou Eva. Então, duas pessoas nasceram sem ser do ato, né, de um homem ou mulher, que seria o, os filhos depois, né, do homem e da mulher. Então, mas como na história era falado só o nome do homem, né? Então, por exemplo, de Adão teve 7. Então, Adão aí inicia pelo zero aqui, né? Ele nasceu, aí com 130 anos ele teve 7. Aí o 7 tá aqui, o zero ano aqui, ó. Aí quando Adão tinha 135 anos, 7 tinha 105. Então somando 130 mais 105. Dá 255 anos que Adão tinha. Aí depois com 105 ele teve um filho chamado Enos. Enos com 90 anos teve Cainã. Então somando mais esse número aqui mais esse 90 dá 325. 235 mais 90. Então não vou mais ficar fazendo isso não, para não demorar muito. Aí depois com 70, Cainã tinha 70, nasceu Maalalel. Aí somando esse 70 aqui, Adão tinha esse número aqui, 460. Maalalel com 65 anos teve um filho chamado Jared. Então somando com mais 65, Adão tinha 622. Jared com 162 teve Enoque. Aí somando 622 mais 122 que teve Enoque, 658 anos. Então Enoque teve Metusala, ou Matusalém, com 65 anos. Matusalém nasceu aqui. Então, quando Matusalém nasceu, depois Adão tinha 874 anos quando nasceu Lameque. E Matusalém tinha 187 quando nasceu Lameque. Aí depois, com 56 anos depois, Adão morreu. Aí quando Adão morreu, ainda não era nascido Noé, porque Noé nasceu em 182. Então o pai de Noé Lameque conviveu com Adão 56 anos. E aí, depois que Adão morreu, né? Depois de 56 anos. Então o pai de Noé estava com 56 quando o pai dele, que teve 182, nasceu Noé. Então Noé nasceu depois que Adão morreu. É como se fosse 182
menos 56. Igual cento e trinta e quatro anos. 134. Não. 136, né? É. Não, 126. Então 6 mais 6, 12. 2 mais 5, 7. Com 1, 8. É isso mesmo. 126 anos depois que Adão morreu, nasceu Noé. Que Lameque tinha 56 anos quando Adão morreu. Aí, então, Noé nasceu, não conheceu Adão. Ele não conheceu Adão. Sete tinha 168 anos. Então, Adão nasceu com 182 também. Ele não viu Sete. Noé também não conheceu Sete. E aí Enos também tinha depois mais 84 anos. Também não viu, acho. Não, deixa só esses dois aqui que eu não viu. Então, nem Sete nem Adão, o primeiro homem que nasceu de Adão, Noé não viu, e nem o primeiro homem nascido, que nem Deus fez ele do barro, né? Não viu. Deus criou o homem. Então Noé não viu. Aí com 502 anos, Noé teve Sem, o filho chamado Sem. E com mais 98 anos depois, completou 600 anos, que era que foi o dilúvio. Noé tinha 600 anos. E aí Sem tinha 98. E aqui na conta de Metusala aqui, ó, ele morreu no ano do dilúvio, que é 871 mais 78, a mesma idade de do 100. Então, e aí Metusala morreu no ano do dilúvio. Não sabe se foi durante ou foi no ano, não sabe se foi no dilúvio ou antes do dilúvio. E o pai de Lameque, o pai de Noé, morreu 5 antes do dilúvio. 5 anos antes do dilúvio. Aí ele inteirou 777, se você fazer a conta aqui, ó. E aqui é a conta de Matusalém. Então 2 anos depois que saiu da arca, aí nasceu a Paxade, que está aqui nessa. Então o nascimento de Lameque foi em 842, o ano. A morte de Adão foi 930. Aí mais essa data aqui de Lameque, mais 182 anos de Noé, que é o nascimento de Noé. Então foi 1056 que nasce Noé. Mais 502 anos nasce Sem. Mais 98, que foi o ano do dilúvio. 600 anos, né? Que ele nasce, que foi o dilúvio. Contando do nascimento de Noé. 502 mais 98. Né? 502 mais 98, 600 anos. Então, a data do dilúvio foi 1656. A data do dilúvio. Aliás, 1656 mesmo. Que é em 1558 nasceu o filho dele. Mais 98 que foi ele tinha 98 anos quando houve o dilúvio, 100. Então dá conta de 1696 anos.
E essa aqui são a idade da vida de Sete. Essa aqui foi a idade de Adão, 930, de Sete, 912, de Enos, 905, Cainã, 910, Maalalel, 885, Jared, 962, Enoque, 365, Metusalém, Matusalém, 969, Lameque, 777, Noé. Noé morreu com 950 anos, que foi depois do dilúvio. O dilúvio foi com 600 anos, quando ele tinha 600 anos, mais 350 anos, tá? 950 anos. E 100 foi no dilúvio, ele tinha 98, com 2 anos, com mais 2 anos ele teve um filho, aí completou 100. Então depois do que ele teve um filho, ele viveu mais 500 anos. Então virou 600 anos de vida quando ele morreu. Que tá nessa parte aqui, ó. Então vamos para a segunda parte, que é os filhos de Noé e os demais. Então vamos lá. Noé, depois do dilúvio, tinha 602 anos. É 600 anos, mas depois de 2 anos, 100 completou 100 e nasce a Paxade. E aí Noé, quando morreu, ele tinha 950 anos. Então até nasceu o Abraão. Quando Abraão nasceu, ele ainda tinha 52 anos de vida para morrer ainda. Aqui é a data aqui. Em 1954 nasceu Abraão. Mas vamos seguir aqui. Então Noé com 602 anos teve 100. 100 tinha 130, com 35 anos, de 100 nasceu a Paxade. Paxade com 35 anos nasceu Sela. Então, aliás, com 35 anos nasceu Sela. Sela com 30 nasceu Éder. Sela, aliás. Éder nasceu quando Sela tinha 30. Paxade nasceu quando Éder tinha. Peleque, aliás. Éder tinha 40 anos quando Peleg nasceu. Peleg tinha 30 quando Reu nasceu. Seru tinha. Reu tinha 32 quando Seru nasceu. Seru nasceu. Seru tinha 30 anos quando Naor nasceu. Aliás, Seru tinha 30 anos quando Naor nasceu. Naor tinha 25 quando Tera nasceu. Tera tinha 70 quando Abraão nasceu. Então, somando esses números aqui, que são as datas aqui, logo, né? Então, 102 mais 35, 137. 660, mais 30, 600. E aí foi colocando aqui as contas. Então, quando esses aqui nasceu, Noé tinha essa idade aqui. Que eu não falei assim, fazendo a relação, né? Mas quando Abraão nasceu, Noé tinha 888 anos. Como ele morreu com 950, então faltava 52 anos para ele morrer. Aí com 60 anos,